Olá, pessoal. Dando continuidade aí à disciplina de empreendedorismo, hoje vamos ainda retratar alguns temas relacionados à figura do empreendedor e também apresentar uma das ferramentas, que é a ferramenta chamada Canvas. Pois bem, relacionado ao empreendedor, é importante destacar que no que diz respeito à definição de empreendedorismo, nós temos aí alguns aspectos que sempre fazem parte dessas definições. Por mais que vários autores tenham a definição específica na sua obra, no seu livro, a gente percebe que alguns elementos eles são comuns dentro dessas definições. Então, a primeira delas é a iniciativa para criar, inovar e paixão pelo que faz. Então, é um ponto em comum entre as definições mais tradicionais da figura do empreendedor sobre o empreendedorismo. Utiliza os recursos disponíveis de forma criativa, transformando o ambiente social e econômico onde vive. Então, recursos materiais, recursos financeiros, recursos humanos, eles são utilizados de maneira não convencional, criativa, para atingir melhores resultados ou para oferecer um serviço ou produto diferenciado. É uma das características do empreendedor. E ainda aceita assumir os riscos e a possibilidade de fracassar. Lembre-se, um empreendedor de sucesso não quer dizer que ele nunca fracassou. Muito pelo contrário, muitos empreendedores de sucesso, eu não tenho esse dado, mas a tendência é que seja a maioria, eles já fracassaram em determinado momento. Então, às vezes, na ideia inicial, naquele protótipo de projeto, às vezes eles fracassam, mas eles percebem que existem outras formas, outras maneiras de executar a ideia, ou uma outra ideia complementar que pode fortalecer aquela ideia principal, e ele passa a focar toda a sua energia em cima disso. Então, não quer dizer que o empreendedor, a figura do empreendedor, ela seja uma figura somente alinhada com o sucesso. Então, é uma figura também que passa pelos seus fracassos no decorrer do desenvolvimento de seus projetos. Pois bem, então, só para a gente conseguir identificar o empreendedor perante aí duas características essenciais, que é a criatividade e inovação e também a sua habilidade gerencial, que é o conhecimento de negócio, a gente sabe que, num gráfico, a gente, de uma forma geral, as pessoas, a não ser vocês que estão estudando cursos relacionados à gestão e à administração, mas, de uma maneira geral, as pessoas elas têm baixo conhecimento ou baixa habilidade gerencial, pouco conhecimento de negócio. E as pessoas também, elas não têm muita criatividade, nem mesmo capacidade de inovação. Então, a grande maioria das pessoas, elas estão aqui no primeiro quadrante, que são pessoas com baixa criatividade e também com um conhecimento muito limitado em relação a negócio. No entanto, nós temos um grupo de pessoas que são altamente criativas e inovadoras. Então, se eu sou uma pessoa muito criativa, muito inovador, quer dizer que eu seja empreendedor? Não. Isso quer dizer que eu seja criativo. Às vezes eu crio muitas ideias, mas eu não consigo transformar essa ideia em um produto, em um serviço que vai servir ou que eu vou oferecer isso para a sociedade. Às vezes eu sou um bom inventor, eu invento muitas coisas, mas eu não transformo essas coisas em negócios. Já existe um outro grupo, que é aquele grupo que tem um alto conhecimento gerencial, ou seja, um bom conhecimento em negócio, porém tem baixa criatividade. E esse grupo, a gente enquadra ele num grupo de gerentes, de administradores. Às vezes eles conseguem executar a função de gestão com bastante eficiência, porém não são muito empreendedores, porque eles não têm muita capacidade de inovação, não têm tanta criatividade de reinventar-se dentro da empresa. Porém, eles conseguem gerenciar bem aqueles recursos, os quais ele tem o poder de decisão dentro de uma estrutura organizacional. E temos a figura do empreendedor. Quem é o empreendedor? É aquele sujeito com uma alta criatividade, uma alta capacidade de inovação e também
com grande conhecimento e know-how de negócio. Então, é aquela pessoa que, além da capacidade de inovação e criatividade, também conhece bem os aspectos, as competências gerenciais para poder implementar uma inovação, para poder conseguir desenvolver um projeto de empresa e atingir o êxito desse projeto. Então, só para vocês conseguirem identificar e diferenciar essas figuras, porque, infelizmente, no senso comum, às vezes, utiliza o termo empreendedor de maneira demasiada. Então, eu vi um empresário qualquer ali que replicou o modelo de negócio de outro, não, aquele ali é um grande empreendedor. Às vezes não, ele é um grande empresário, pode ser, talvez ele não empreendeu tanto, ele está simples e puramente copiando o negócio, ele não está, de certa forma, inovando, proporcionando mudanças, contribuindo aí para a evolução, para a inovação em termos de empreendimento. Então, só para vocês identificarem que fique claro a diferença dessas figuras. Pois bem, então com isso, nós destacamos que para empreender, não é pura e simplesmente eu tenho lá uma ideia, inicio uma empresa e obtenho bons resultados, pronto. Essas são as etapas. Não, existe um processo. E José Carlos Dornelas destacou esse processo de uma maneira bastante pertinente dentro das suas obras, e José Carlos Dornelas é um escritor brasileiro que escreve muito, tem muitas obras relacionadas ao empreendedorismo, então é um autor aí que vale a pena vocês consultarem, inclusive faz parte da bibliografia básica da disciplina. Então, dentro dessa perspectiva de empreendedorismo, nós temos esse processo do empreendedor. Então, o processo empreendedor não é lá registrar uma empresa e iniciar o negócio apenas. Não, o processo empreendedor, ele começa muito antes daquele registro da empresa. Ele começa com a identificação e avaliação da oportunidade. Então, em aulas anteriores, eu expliquei para vocês também como que como que é cada uma dessas etapas de identificar uma ideia, ou de avaliar uma ideia, de identificar uma oportunidade no mercado para aplicação daquela ideia. Então, essa é a primeira etapa, essa é a primeira fase, onde há aí uma criação de um produto ou de um serviço, uma proposição de mudança de processo organizacional. Então, o empreendedor, ele verifica alguns valores da sociedade ou algum potencial valor para que as pessoas passem a consumir determinado serviço ou produto, ele verifica os riscos e retornos sobre determinado serviço ou produto. Então, observa-se o mercado e também ele observa quais são as condições reais para ele poder implementar essa ideia de fato. Então, visto isso, identificando uma ideia, identificando uma oportunidade, avaliando essa oportunidade, passa-se para uma outra etapa, que é a etapa do desenvolvimento do plano de negócio. Então, o plano de negócio é uma ferramenta de gestão, então essa ferramenta é utilizada muito por quem vai iniciar uma empresa, iniciar um negócio, mas também é utilizada em negócios já existentes. Então, se um negócio deseja expandir, se o negócio deseja abrir, às vezes, para um outro produto, ampliar o seu mix de produtos, faz todo um sentido fazer um plano de negócio para avaliar se de fato é pertinente, para verificar alguns indicadores, para tentar mensurar esse mercado novo que uma empresa está buscando conquistar. Então, dentro da etapa do plano de negócio, existem os pontos, as etapas do plano de negócio. Então, dentro da fase do plano de negócio, existem as etapas de construção do plano de negócio, que começa do sumário executivo, o conceito do negócio, a equipe de gestão, análise do mercado. Quando a gente fala em análise do mercado, não estamos falando apenas do mercado consumidor, tá, pessoal? Ou seja, não estamos falando apenas do cliente, estamos falando do cliente, do concorrente, do fornecedor. Então, é todo o mercado que envolve a organização. Então, essa avaliação, se eu tenho fornecedores próximos, o custo logístico, se caso eu não tenha um fornecedor próximo, se eu tenho grandes concorrentes, se isso pode ser um dificultador
dificultador ou pode ser uma oportunidade. Então, o concorrente também pode ser uma fonte muito relevante de informação para vocês levantarem aí dentro da construção do plano de negócio. A partir daí, a gente vai para o marketing e vendas, quais vão ser as estratégias de marketing, o que vocês vão utilizar aí como canais de distribuição e vendas do produto, estrutura operacional, vai ser um negócio, uma estrutura física, vai ser um negócio online, como que vai os colaboradores da empresa, como que vão estar distribuídos, layout da empresa, tudo isso é visto no plano de negócio. Análise estratégica, a gente faz uma análise estratégica não por completo, né? A gente diz aqui que a análise estratégica aqui é basicamente utilizar algumas ferramentas de estratégia, como a SWOT, por exemplo, mas não é um planejamento estratégico de fato, mas sim uma análise para verificar cenários, para fazer o levantamento da SWOT, que é uma ferramenta, e ainda o plano financeiro, que é os indicadores. Vocês vão mensurar os custos fixos da empresa, custos variáveis, observar ponto de equilíbrio, qual é a margem de contribuição. Então, normalmente, o plano financeiro é a parte onde que se dedica mais tempo e é onde você, de fato, consegue visualizar se a empresa ela tem potencial para dar certo naquele mercado que você almejou a implantação da empresa ou ampliação de uma empresa, ou não. Se os indicadores são negativos, às vezes faz todo um sentido repensar a ideia, porque no plano de negócio mostrou que para um modelo de negócio daquela natureza, vai exigir, às vezes, um mercado consumidor muito elevado e, às vezes, na região que deseja se implementar a empresa, não exista um mercado consumidor tão alto assim, nem mesmo tem perspectiva de crescimento. Pois bem, então, um plano de negócio bem feito, redondo, com bons indicadores, não é sinônimo de sucesso empresarial. Então, feito o plano de negócio, tem uma outra etapa, que é a etapa de captar recursos necessários. Então, olha, a empresa ela tem possibilidade, os indicadores demonstraram boa viabilidade do negócio, agora é o momento, eu vou investir nesse negócio com capital próprio, eu vou captar recursos no mercado, eu vou ir atrás de angels, aqueles financiadores de startups, de novos negócios, capitalistas de risco, nós temos os bancos, os próprios o governo também tem algumas linhas de crédito que aparecem, alguns editais que aparecem, aí editais que proporcionam aí, às vezes, uma taxa muito baixa para empresas, sobretudo as empresas da área de tecnologia, então, às vezes é financiamento até mesmo a fundo perdido, então você financia aquela ideia, mas não necessariamente depois você vai precisar pagar o financiamento, que ele é a fundo perdido. Então, são alguns elementos que vocês podem buscar como opções para captar os recursos necessários. Por isso que eu destaco, e eu já havia antecipado para vocês em aulas anteriores, que nem sempre os recursos financeiros é a parte mais difícil para iniciar um empreendimento. A parte mais difícil pode ser aquele negócio viável, né? Aquele modelo de negócio que vai transformar o mercado, que vai agregar nesse mercado, talvez com um produto, com um serviço, com uma nova forma de oferecer um produto ou serviço, um novo processo, e isso pode ser o grande diferencial e várias pessoas podem ter interesse, não só pessoas físicas, como jurídicas, por aquela proposta, e esse financiamento acaba sendo uma consequência de uma boa ideia. É óbvio que se você não tiver uma boa ideia, quando os bancos forem analisar a proposta, talvez não vai ser atrativa para que os bancos concedam financiamento. Talvez vocês não consigam um capitalista de risco para poder entrar com você como sócio em determinada ideia. Nem os chamados angels, né, os financiadores de startups, de ideias, de modelos de negócios novos. Então, eu destaco que o grande diferencial é um bom projeto de empresa. E por que eu falo projeto de empresa? Porque pode ser que a pessoa tenha uma excelente ideia, só que essa ideia ela não foi convertida em projeto, ou seja, ela não foi convertida num plano de negócio. Então, eu tenho uma ideia muito boa, mas se os indicadores dessa ideia são viáveis ou não, é uma outra história. Você precisa desenvolver o plano de negócio. Pois bem,
captando o recurso, está tudo certo, a ideia está ok, o plano de negócio está viável, conseguir sócios ou conseguir aí aprovação de financiamento no banco, deu tudo certo na empresa? Não. Na verdade, o desafio está começando, agora é gerenciar o negócio. Então, de nada adianta você ter lá no papel, ter o recurso, se a prática da gestão do negócio ela não for de fato aquilo que você planejou lá no seu projeto, ou seja, você tem um grande desafio agora, que é colocar aquele projeto em execução conforme foi o planejado, buscando aqueles indicadores que foram traçados inicialmente. Então, o estilo de gestão, os fatores de risco para o sucesso, os problemas que naturalmente vão surgir, você não conseguiu planejar ou não conseguiu visualizar tais problemas dentro do plano de negócio, isso vai ocorrer, então a forma de gerenciar o negócio vai fazer total diferença. Por isso que a gente destaca que existe um processo empreendedor. Então, existe aquela fase inicial de identificação de ideia, construção de projeto, captação de recursos e a gestão do negócio, que não termina. A gestão do negócio, você sempre vai estar nessa atividade enquanto o negócio existir. Pois bem, dito isso, vale destacar que existe aí, de certa forma, ferramentas muito úteis para vocês verificar, analisarem aí o negócio, para buscarem oportunidades, né, para mensurarem também alguns elementos da empresa, do negócio, o qual estão dispostos a criar, que são as ferramentas plano de negócio e modelo de negócio. Então, para plano de negócio, nós temos a ferramenta plano de negócio, Business Plan, e modelo de negócio, nós temos o Canvas, que também é uma ferramenta bastante conhecida. Pois bem, mas vamos tratar o que vem a ser o modelo de negócio. O modelo de negócio, ele descreve a lógica como a organização cria, entrega e proporciona valor ao cliente, ao público. Então, é um processo de reflexão dinâmico, verificando como será capaz de criar, capturar e entregar um valor diferencial para o cliente. Então, o Canvas é um instrumento para você fazer a construção deste modelo de negócio que eu vou explicar posteriormente a vocês. E já o plano de negócio, o que vem a ser? Ele é um documento que define com clareza os objetivos de um negócio e descreve os métodos a usar para alcançar tais objetivos. Então, ele relaciona os aspectos críticos do mercado e da empresa, definindo aí recursos e fazendo projeções necessárias para a execução do projeto. Um exemplo, o plano de negócio, vocês podem traçar um plano de negócio com uma estrutura operacional X, mas quando você vai avaliar os indicadores de viabilidade, percebe que o negócio não é tão rentável, ou o negócio tem um risco muito elevado, porque o prazo de retorno é longuíssimo prazo. Talvez, se você reduzir uma infraestrutura, tentar fazer uma adaptação nesse processo operacional, você torna o negócio mais viável, porque você vai investir menos capital, às vezes, em equipamentos, em espaço, em reformas, talvez você diminua também o seu custo fixo, uma estrutura menor, uma quantidade menor de funcionários, às vezes um custo fixo mais baixo, e isso acaba tornando o negócio viável. Então, no plano de negócio, é possível você remanejá-lo e para tentar vislumbrar um negócio que seja viável perante a realidade que vocês desejam implementar tal empresa. Pois bem, então, hoje nós vamos falar especificamente da ferramenta Canvas. Então, Canvas foi aí um dos precursores de Canvas, foi o Alexander Osterwalder, né, que é a pronúncia correta do nome dele. Então, ele destaca que o modelo de negócio descreve a lógica de como uma organização cria, distribui e captura valor. Então, essa é a definição simples dele de Canvas, mas eu vou explicar para vocês, passo a passo, a ferramenta para vocês entenderem como que ela pode ser útil e como que ela pode mapear uma ideia de negócio e como que essa ideia pode gerar valor para o cliente, quem são os clientes, que tipo de estrutura que vai demandar esse tipo de ideia e assim por diante. Pois bem, por que o Canvas ele é importante? Primeiramente, é uma ferramenta visual que permite desenvolver e esboçar modelos de negócio. Segundo ponto, sintetiza as funções de uma empresa em um único quadro.
Então, vou explicar para vocês esse quadro. Inclusive, o quadro ele é muito utilizado post-it para a construção desse plano de negócio. Então, você tem o quadro, depois você vai colando os post-its, preenchendo cada uma das fases do Canvas, e ainda facilita enxergar como as diferentes partes da empresa se relacionam. Então, deste modo, nós temos aí a figura do Canvas. Então, observem que eu sei que a letra está miúda aí para vocês, está bem pequena para vocês visualizarem, mas fiquem tranquilos que eu vou explicar cada uma dessas fases, cada uma dessas etapas, mas é importante que vocês vislumbrem esse quadro e como que ele é montado. Então, numa sala de aula, às vezes a gente utiliza o próprio quadro negro, traça aí os pontos do Canvas e vamos colando alguns post-its na construção desse projeto, desse modelo de negócio. Então, temos aí as parcerias chaves, atividades chaves, recursos chave, proposta de valor, relações com clientes, canais, segmentos de mercados, estrutura de custos e fonte de renda. Então, todos esses elementos precisam ser definidos dentro da ferramenta Canvas. É óbvio que, particularmente, não segue essa linha aí da esquerda para a direita necessariamente na construção. Vários autores afirmam que a melhor forma de começar a construir o Canvas é pela proposta de valor. Posteriormente, passa por uma relação com o cliente, segmento do mercado que vai ser atendido e assim por diante. Então, nós vamos mostrar para vocês quais são as características de cada uma dessas etapas, o que deve ser preenchido e, ao final, vou mostrar, inclusive, um exemplo para vocês, para que fique bem clara a explicação da ferramenta. Pois bem, então, dentro dessa outra figura, vocês vislumbram aí que existe uma diferenciação de cores aí para vocês conseguirem identificar bem o que caracteriza cada uma dessas etapas. Então, tem lá a proposta de valor, que normalmente inicia-se a construção do Canvas. Então, o que você vai oferecer para o mercado, o que esse produto ele vai oferecer ao cliente, vai ser uma experiência, vai ser um valor, o que vai oferecer? Simples e puramente o produto? Então, é importante definir isso, porque, às vezes, a pessoa adquire, o cliente adquire um produto, mas ele não está levando apenas o produto. Ele está levando ali uma sofisticação, ele está levando um status, ele está levando ali um conforto. Existem vários outros elementos que podem estar incorporados em um produto ou em um serviço. Então, o que é a proposta de valor? Para quem? Então, quem é o cliente que você está focando? É homem, mulher, jovem, idoso? Quais são os canais de distribuição desse produto? Partindo lá para as parcerias necessárias para você viabilizar a atividade, as atividades principais, os recursos, o que precisa em termos de recursos, infraestrutura, e ainda estrutura de custos e fontes de receita. Quanto custa e o que vai gerar esse tipo de serviço, esse tipo de produto. Pois bem, então vamos falar de cada uma dessas etapas de uma maneira mais detalhada, com alguns exemplos para vocês compreenderem. Primeiro ponto. O que está oferecendo? A proposta de valor, a primeira parte, a primeira fase aí do Canvas. Vamos iniciar pela proposta de valor. O que a empresa está oferecendo? Ela está oferecendo simples e puramente um produto ou serviço? Ela pode oferecer muito mais. E hoje as empresas, os modelos de negócio mostram isso, que eles rompem aquela barreira de oferecer apenas o produto. Eles estão oferecendo muito mais do que um produto. Que tipo de dor dos clientes você está resolvendo? Você está atendendo uma necessidade? Você está atendendo um desejo desse cliente? O que você busca suprir perante um cliente que adquire seu produto ou serviço? Por que os clientes comprarão de você e não dos seus concorrentes? Que tipo de diferencial você tem? Vai ser no preço, vai ser na qualidade, vai ser no atendimento? Existem vários aspectos que vocês podem se diferenciar perante os concorrentes. Pois bem, feita a proposta de valor, vamos partir agora para uma análise quem que vocês vão atender, qual o segmento de clientes que vocês vão buscar suprir aí dentro do mercado. Eles têm um perfil específico? Que tipo de pessoas são? Que tipo de coisas que essas pessoas gostam? Quais são as suas preferências? Então, pode ser um grupo muito específico, que esse grupo tem características muito peculiares. Então, saber dessas características
é muito estratégico, inclusive, para a empresa. Como estão formados, onde estão localizados, como estão agrupados. Então, por exemplo, pessoas que moram nas proximidades da loja, sim, não, são mulheres executivas que trabalham no centro da cidade. Então, são só alguns dos exemplos para vocês perceberem como que é bom segmentar o cliente para vocês conseguirem ser mais assertivos nas estratégias de comercialização. São homens jovens que praticam esportes radicais, ou são idosos que preferem aí o maior conforto das atividades, que buscam comodidade. Então, observe que uma empresa que atende um público jovem, que busca aí, características mais relacionadas a essa etapa da vida, a juventude, pode ser totalmente diferente de um público que já está numa outra fase da vida, às vezes buscando muito mais comodidade. Então, esses aspectos sendo levantados, eles são fundamentais para vocês estruturarem bem a organização, vislumbrando sempre o público-alvo. Então, podem ser casais jovens ligados à alimentação saudável, são alguns exemplos aleatórios só para vocês perceberem como que se faz essa segmentação de cliente. Pois bem, feita a segmentação, que tipo de canal que vai ser utilizado para chegar até esse cliente? Então, como o cliente encontrará seus produtos ou serviços? Você vai utilizar o quê? De uma estrutura física, de uma estrutura online? Então, você pode ter lá uma equipe de vendas, às vezes você não tem aí uma estrutura física, mas você tem representantes da empresa que pode estar oferecendo os produtos ou serviços, você pode ter lojas próprias, você pode utilizar de infraestrutura de parceiros, você pode comercializar pela internet, pelo e-commerce. Então, quais são os canais que serão utilizados aí por vocês, pela empresa, para atender, para chegar até esses clientes? Então, temos mais exemplos, distribuidores autorizados, temos as gândulas de supermercados, que podem também ser um canal, utilizar de uma infraestrutura de um terceiro para oferecer o seu produto, e assim por diante. Feito o canal, vocês vão partir para uma etapa do relacionamento com o cliente. Lembre-se, penso eu que o modelo de negócio não está vislumbrando apenas fazer uma venda para o cliente, e sim fidelizar esse cliente, ter um relacionamento para poder atender futuramente mais uma vez, ou mais de uma vez, mais de 2 vezes, 3, enfim, buscar fidelizar esse cliente à marca ou ao produto para você conseguir faturar sempre junto a esse cliente. Para isso, como farei para conquistar e manter uma boa relação com o cliente, para ampliar as vendas e para que eles não me troquem por outro? Então, vocês têm que perceber sempre como que eu vou manter o meu cliente, o que eu preciso priorizar na empresa. Então, assistência pessoal por e-mail, call center, ou ponto de venda, como que vai ser essa estrutura de relacionamento com o cliente? Eu vou ter uma pesquisa de satisfação para eu captar informações, dados, para poder propor melhorias dentro da empresa? Vai ser serviço automatizado, empresas de telefonia, autoatendimento? Como que vai ser feito esse canal de relacionamento? Então, os bancos usam muito autoatendimento, aplicativos, dentre outros canais, para manter-se uma relação com esse cliente, para que esse cliente volte a consumir os produtos e ele seja fiel à empresa, fiel à marca. Pois bem, comunidade online também, hoje, as redes sociais abrem uma boa oportunidade para manter esse tipo de relacionamento com o cliente. Pois bem, então, alguns recursos principais, a gente já passa por uma outra visão, como a gente vai operacionalizar esse negócio, esse modelo de negócio. Então, sobre os recursos principais, o que é preciso fazer para o negócio funcionar? Eu vou precisar de uma mega infraestrutura ou não? Eu vou precisar apenas de uma infraestrutura tecnológica? Vai ser um negócio baseado em negócios online, em negócios digitais? Então, observem que é preciso definir isso, até mesmo para depois a gente pensar na próxima etapa sobre os recursos financeiros da empresa que vão ser necessários para estar viabilizando o negócio. Então, alguns exemplos, o que vou precisar em termos de estrutura física, imóveis, máquinas, mobília, intelectuais, vou precisar de outros profissionais, esses profissionais serão contratados, eu vou fazer uma parceria, como que vai ser estabelecido isso? Como que eu vou
viabilizar o negócio utilizando desses profissionais. Então, se eu contratar vários desses profissionais, isso pode ampliar muito o meu custo fixo. Se eu formalizar uma parceria, isso pode, inclusive, ameaçar a minha ideia. Qual vai ser a estratégia mais viável eu estar utilizando para poder conseguir colocar esse modelo de negócio para funcionar? Pois bem, então, como que eu vou financiar esse negócio? A operação desse negócio vai ser capital próprio, financiamentos, investidores? Tudo isso precisa ser pensado e verificar lá no modelo de negócio se há alguma viabilidade ou alguma alternativa, caso vocês não consigam, por exemplo, o capital próprio. Então, quais são os meios, os caminhos para conseguir o capital de terceiro? As atividades principais do negócio. Então, o negócio ele tem algumas atividades que são inerentes. Então, a gente chama de atividades principais. Então, quais ações importantes para a realização do negócio? Muitas vezes, o negócio ele tem uma característica de um produto, mas por trás do produto, o essencial é a tecnologia embarcada naquele projeto. Ou seja, às vezes a área de pesquisa e desenvolvimento da empresa precisa ser muito fomentada, porque o diferencial do produto não necessariamente é a embalagem, mas sim a tecnologia que está embarcada neste produto. Então, alguns exemplos de produção. A atividade principal é produzir alguma coisa, roupa, comida e etc. Nós temos aí resolução de problema, então o foco é resolver o problema do cliente, conserto, manutenção de equipamentos, treinamentos. Então, qual é a atividade principal? Plataforma. Quando o negócio cria solução para hospedar, facilitar uma atividade cliente, então o Uber, Airbnb, Mercado Livre, observe que são negócios onde criou-se a possibilidade de estarem comercializando produtos em sua plataforma. Então, criou-se um ambiente, não necessariamente que ele criou outras empresas, né? Na verdade, essas empresas já existiam, ele simplesmente buscou centralizar fornecedores com consumidores e aí tornou-se isso um negócio via plataforma. Então, observe que essas atividades principais, elas devem ser identificadas, por quê? Porque na dinâmica de empresa, na dinâmica de uma organização, de uma forma geral, às vezes muita energia é destinada a uma atividade que não faz tanta diferença no negócio, ou seja, não faz tanta diferença ao propósito da organização. Então, vejamos o Instituto Federal. Nós temos aí algumas atividades que são muito importantes para a manutenção da instituição, para viabilização dos cursos, das atividades docentes e discentes. No entanto, não são atividades essenciais e podem ser, inclusive, terceirizadas. Então, é importante verificar o que deve ser priorizado, o que deve ser empenhado em termos de energia junto à empresa, junto à organização, de uma forma geral, para que vocês direcionem tais energias e não percam muito tempo com atividades paralelas que podem ser transferidas de outra responsabilidade, seja para uma empresa terceirizada, seja para um outro departamento, só para exemplificar, para que vocês tenham foco quanto ao modelo de negócio que estão criando. Pois bem, as parcerias também são essenciais. Lembre lá quando eu destaquei, talvez você não contrate todos os profissionais que exigem aquele modelo de negócio, mas firmem parcerias. Mas como vão ser firmadas tais parcerias? Então, quais são os aliados para otimizar e reduzir os riscos do negócio? Então, você pode ter um parceiro que seja uma outra empresa e você vai oferecer um serviço complementar e essa empresa vai ser beneficiada, os colaboradores dessa empresa vão ser beneficiados. Você pode ter aí uma parceria de um comércio, onde que esse comércio vão ter, os consumidores do comércio vão ter desconto ao consumir o produto ou o serviço que você oferece. Então, são algumas parcerias que conseguem aí fomentar e otimizar os resultados para uma empresa. Então, você pode ter parcerias com fornecedores de matéria-prima, contadores, seguradoras, analistas de mercados, terceirização de serviço ou infraestrutura. São alguns dos exemplos de parcerias que podem ser firmadas para conseguir viabilizar a proposta do modelo de negócio. Quanto e como os clientes pagarão pelo que eu ofereço, pelo produto, pelo serviço? Então, eu posso pura e simplesmente falar, eu vou vender um produto.
eu quero vender, vamos supor, um exemplo que nós temos aqui, vou vender um vinho. Eu tenho lá um estabelecimento que vai vender vinho, ótimo, tem um mercado, tem uma casa especializada em vinho que eu vendo o produto. Só que eu vou ter receita apenas com a venda desse produto ou existem outras formas de receita? Talvez você pode fazer uma assinatura e o cliente recebe uma quantidade de vinhos mensais, vinhos selecionados, a Wine faz isso muito bem, inclusive está em grande expansão. Então, observe que existem possibilidades de você buscar alternativas para a receita. Então, alguns exemplos: venda direta, e-commerce, varejo, pode utilizar pagamento pelo uso, locação, assinaturas. Então, são algumas formas de você gerar uma fonte de receita, saindo, às vezes, daquela fonte de receita tradicional, que é o ponto físico e a venda nesse estabelecimento físico. Não necessariamente somente isso é fonte de receita para uma proposta de modelo de negócio. Quais os custos envolvidos para a operação do negócio? Então, quais são os custos mais importantes, inerentes ao modelo de negócio? É o custo de infraestrutura? É o custo de equipamentos? É o custo da tecnologia que serão utilizados? Quais são os recursos chaves mais caros? Talvez seja a tecnologia, ou não, pode ser os equipamentos que incorporam a organização. Talvez a empresa ela vai trabalhar com estoque muito elevado. Então, observar esses maiores custos pode, a partir do momento que identifique, pode facilitar na busca de alternativas mais viáveis para o modelo de negócio. Então, quais são as atividades chaves mais caras? Verificar tais questões podem facilitar e muito no estabelecimento de estratégias para vocês conseguirem aí tornar o modelo de negócio viável. Então, para a gente exemplificar, eu trouxe para vocês uma proposta de estacionamento por pallets. Então, existe um canvas, já existe esse estacionamento, eu simplesmente extrair o canvas desse estacionamento de pallets para mostrar para vocês como que ele foi construído, qual que é a lógica, qual que é a aplicação de toda essa teoria que eu mostrei para vocês, relacionadas a cada uma das etapas de construção do canvas. Então, dentro da proposta de valor, o que o estacionamento ele oferece? O estacionamento de pallets, por pallets, né? Então, segurança, agilidade, fácil acesso, confiança. Então, são as propostas de valor, não é pura e simplesmente a locação do espaço para colocar o veículo. Não, ele oferece vários aspectos, aí, vários valores que às vezes estão embutidos dentro daquele serviço que é prestado. Relacionamento com o cliente. Como que vai ser o relacionamento? Facilidade de pagamento, 24 horas, o cliente pode levar a chave, vai ter lá o lavacar, vai ter o preço competitivo. Então, são formas de se relacionar com o cliente no sentido de buscar até mesmo a fidelização. Qual o segmento de cliente que vocês vão buscar, no caso aí desse exemplo do estacionamento? Os trabalhadores da região ao qual está inserido o estacionamento, os moradores da região, os visitantes da região. Então, observe que cada um desses perfis pode ter uma finalidade, pode ter um desejo distinto. Então, conhecer esses segmentos de cliente é fundamental para que você consiga ajustar, adaptar o seu serviço ao que esse cliente espera. Quais são os canais? Eu posso utilizar panfletos, contratos com empresas. Então, olha, tem uma empresa que é próxima, a empresa não tem estacionamento, então eu vou conceder um contrato com um preço diferenciado para a empresa, e isso pode ser uma outra fonte de receita. Display de quantidade de vagas disponíveis, display de preço da diária e da hora, são alguns canais de comunicação que o estacionamento poderá utilizar para poder viabilizar esse negócio. Partindo agora para a estrutura, então, quais são os parceiros-chave? Seguradora é um parceiro-chave, então eu preciso segurar os veículos que vão estar no estacionamento. E empresas de automação de pagamento também é um parceiro-chave. Por quê? Porque talvez esse estacionamento vai ter lá parceria com o Sem Parar, vai ter lá um sistema de pagamento por aplicativo. Então, enfim, tem várias possibilidades que vai trazer comodidade para o cliente e podem ser desenvolvidas através dessas parcerias que são chaves. Quais serão as atividades chaves?
atendimento ao cliente, segurança, atividades administrativas, limpeza e manutenção, parcerias com as empresas. Então, são algumas atividades que o gestor ou quem está à frente do modelo de negócio precisa priorizar, porque essas atividades são essenciais para poder oferecer o serviço ao cliente. E ainda, quais são os recursos-chave? Recurso-chave, o espaço, aí 2.000 metros quadrados de área coberta, manobristas, seguro, sistema de entrada e saída de pagamento, são os recursos essenciais para esse exemplo que nós estamos apresentando. E ainda, qual é a estrutura de custo? Tem que pagar seguro, tem que pagar salários, tem que pagar impostos, tem que pagar manutenção. Quanto que isso vai custar? Então, dentro da estrutura de custo, é importante fazer essas definições no modelo de negócio para até mesmo buscar algumas alternativas, caso tenha aí uma estrutura de custo muito elevada. E ainda, as fontes de receita. Você vai trabalhar apenas com diárias? Você vai trabalhar com pacotes mensais? Tem o lavacar, pagamento por hora? Como que vai ser a estrutura, a fonte de receita? Então, você pode ter várias fontes de receitas, vislumbrando, inclusive, aquela segmentação de clientes, visitantes da região, moradores da região, trabalhadores da região, pode cobrar determinado tipo de cliente por hora, outros pacotes mensais, outros diárias e assim por diante. Então, esse é um exemplo bastante simplista para que vocês visualizem cada uma das etapas da construção do Canvas, da construção de um modelo de negócio. Quais são as atividades que precisam ser levantadas e pensadas para a viabilização da empresa. Pois bem, pessoal, então, com isso nós encerramos a aula de hoje. Agradeço aí a atenção de todos e até a próxima aula.